o Alexandre de Moraes, você percebe que ele detém tanto poder a ponto de acabar com a vida de pessoas inocentes. Então, assim, o poder realmente mostra quem são as pessoas. Quem era o ministro Alexandre de Moraes? Ele era o cara da segurança pública aqui do Alckmin, que inclusive estava nas manifestações contra a Dilma no impeachment na Avenida da Paulista, junto com a Aécio, junto com o Alckmin. O cara virou ministro do Supremo. Antes, as teses dele eram antagônicas ao que ele defende agora. Tem uma entrevista dele falando na Jovem Pan que o poder tem que ser descentralizado, que uma pessoa não pode ter essas decisões monocráticas, e agora o cara faz exatamente isso. Você tem noção que eu perdi minha rede social durante 1 mês ou 2, e até hoje eu não sei o porquê, e hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de falar isso. Hoje nós temos pessoas tirânicas no nosso país. Brasília e Brasil, ele tem um dinheiro gigantesco, gigantesco. Pra vocês terem ideia, em 1 ano, só o STF, tá? Só os 11 ministros, gastaram quase R$1 bilhão. Justiça do Brasil gasta 1,6% do PIB e é a mais cara do mundo. Irmão, é dinheiro até, fala chega, 160 bilhões de reais que o judiciário gasta. Nossa justiça é a justiça mais cara do mundo, 1,6% do PIB brasileiro. Tem algumas coisas, bicho, que não entra na minha cabeça. Por exemplo, quem julga os ministros do STF? Eu não sei. Então, é o Senado. Tá bom. É o Senado. Chuta quem julga o senador. Não sei também. O STF. Então, mano, é jogo de compadre, pô. Eu nunca vou abrir o impeachment contra um ministro do STF. Por quê? Porque o ministro tem STF que me julga. Então, assim, esses freios e contrapesos muitas vezes são pra inglês ver. Não é uma questão de, você está sendo contra isso porque você é bolsonarista. Acorda. Deixa de ter só Deus neurônio na cabeça de eu sou pró e contra. Você está negando que o cara tá cometendo atrocidades porque isso tá sendo contra a direita. E quando for contra a esquerda? E aí, o que vai acontecer? Porque a vida muda. Antigamente, o Alckmin tava batendo no Lula. Hoje ele é o vice do Lula. E se o jogo virar? O que vocês vão querer? Democracia ou tirania? Você tá entendendo? Então, assim, pra mim o poder realmente revela quem são as pessoas. O Pablo é atípico. É o seguinte, o Pablo na eleição passada, de presidente, ele fez algo que eu achei no mínimo desonesto, que foi se lançar a presidente e fazer uma campanha contra Lula e Bolsonaro. Então, você pega aqui, por exemplo, diversos... Olha que eu nem sabia, hein, bicho, que ia ter isso aqui real. O nego vai achar que foi combinado, porque realmente tava fresco aqui na memória isso aqui. Cara, você tem diversos tweets dele aqui dizendo: o Brasil não aguenta mais esses dois, tanto Lula e Bolsonaro. Tanto Lula quanto Bolsonaro são as piores opções para o Brasil. Os dois já mostraram que são incapazes de governar esse país. Assim, ele muitas vezes nem chamava o Bolsonaro e o Lula pelo nome. Chamava eles de Luiz e Jair, pra poder, tipo, Messias, sei lá. Pra poder... É coisa de PNL lá, dessas coisas, do papo. Eu não achei isso justo, tá? E é uma pessoa que, assim como todas as outras que aparecem na minha vida, eu não tô falando isso do Pablo, como todas as outras pessoas, precisam passar pra mim pelo crivo do tempo. Eu já fui enganado pela política. Por exemplo, eu já achei que o Aécio era de direita. Eu já achei que o Dória era de direita. Eu já achei, por exemplo, que o MBL era de direita. Então, quando você passa por esse tipo de frustração política, você acaba criando alguns requisitos pra você confiar em alguém. Então eu não vou confiar em alguém simplesmente porque ele tá falando aquilo que eu quero ouvir. Ele precisa passar por algo pra eu falar, não, ele realmente é dos nossos. Eu não colocaria ele, obviamente, como CDC. Eu não acho que ele é uma má pessoa no sentido ético. Ajudou extremamente o Rio Grande do Sul. Ele esteve lá, inclusive, na audiência do Paulo Pimenta. Cumprimentei ele e tudo. Mas pra mim não passa disso. Pra mim não passa como qualquer uma outra pessoa que, pra mim, tá? Não tô falando pra você fazer isso, não. Sim. Tô falando que, pra mim, eu coloco as pessoas num tempo de avaliação. Tá Nicolas, mas porque você é o melhor? Não. É porque eu faço isso com tudo. Eu fiz isso com a minha esposa pra poder casar. Eu vou casar com a pessoa que não passou pelo crivo do tempo. Eu fiz isso com o presidente da república. Eu fiz isso com os meus votos pra deputado estadual. Fiz isso com os meus amigos. Ora, quando eu demonstro confiança pra alguém, eu preciso entender que isso tem um peso. Hoje, somando tudo, eu tenho 25 milhões de seguidores. Se eu dou um aval pra alguém, eu preciso dar o devido valor à minha confiança. Caso contrário, todo mundo é meu amigo, todo mundo tá tranquilo. Pessoal, o pau quebrou, o Nicolas Ferreira expôs esse tanto de coisa, ele falou mais um tanto de coisa, falou sobre Bolsonaro, STF, mais candidatos. Eu preciso mostrar pra vocês, tá? Por isso que eu peço pra você já deixar o seu like, comentar aqui embaixo qual é a sua cidade, da onde você fala, é importante, tá? E também se inscrever no nosso canal. Nosso canal é novo, então é importante você ajudar a compartilhar aí nos seus grupos do WhatsApp para que venha mais pessoas assistirem as notícias, tá? Olha só, vamos terminar de ver o que o Nicolas Ferreira falou. É muito importante, olha aí. Político, as pessoas abraçarem qualquer um que chega. Porque isso é muito conveniente, não é mesmo? O cara, talvez, hoje o Pablo Marçal tá no hype. E daqui a pouco? Eu não quero estar com as pessoas só porque elas estão no hype. Entendi. Eu quero estar com as pessoas porque eu confio nelas. Então, até então, pra mim, o Pablo Marçal, ele tá nessa linha do tempo pra mim, de confiança, tá? Agora, ele, obviamente, comparado com o Boulos da vida,
pô, né, galera, não tem dúvidas, né? Então tu acha que, assim, na tua opinião, o Marçal, ele podia ficar onde ele tá agora, fazendo tudo que ele tá fazendo? Eu gosto do jeito que ele mais sai da política ou não, ou de repente não Não, eu entra jamais vou nessa. falar pra alguém entrar ou não na política. entra. É só a Entendi. decisão dele. Ele é um cara adulto, pai de família, ele faz a decisão Sim. que ele tomar. Quem sou eu pra poder decidir o futuro de alguém? Sim. Eu só digo o seguinte, eu, Nicolas, eu coloco qualquer pessoa que vai entrar na política num tempo de avaliação. Eu preciso, tá bom. eu preciso, Uhum. eu preciso Eu gostei ter dessa aí. eu preciso ter o tempo de confiança, cara, dessa pessoa ainda. Pra sentir se vai pra um lado pro outro, às vezes pode, né? Tipo assim, poxa, isso aqui, entenda, porque a galera do Pablo Marçal, eles são muito, muito assim. Tipo, meu irmão, talvez isso aqui pra alguns possa soar como ofensa, e ele sabe que não é. Ele sabe que eu não sou um cara que eu vou falar nas costas dele, tanto que eu tô falando aqui no podcast. Claro. As pessoas precisam compreender que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente discute, é porque a vida é mais complexa do que, como eu disse anteriormente, só 880. O Pablo, isso aqui não é pra poder... tô queimando ele, eu tô falando coisa contrária, tô fazendo campanha pra um fulano de tal. Entendi. Gente, eu não falei sobre o apoio de ninguém pra São Paulo. Ninguém. Só óbvio que eu só não vou apoiar o Boulos. Mas eu não falei meu apoio de ninguém. Ele, por exemplo, na campanha de presidente, foi lá até o Janones. Porque o Janones era candidato a presidente. Ele foi, tipo assim, fazer um bate-papo pra poder pegar... E agora fez com Dória. Cara, eu não sei se é imaturidade, ingenuidade ou qualquer outra coisa, mas não dá. O Bolsonaro, cara, é o seguinte. É o que o Olavo um dia descreveu ele e eu quero ler aqui pra ficar exatamente perfeito. Porque eu não quero perder contra o Bolsonaro. O Olavo fala o seguinte, olha... não vou achar aqui. Ele fala, olha, o Bolsonaro pode ter todos os defeitos do mundo, mas contra ele só tem FDP, man. Uhum. Então, assim, você percebe que ele foi um cara que mudou o Brasil no sentido político. Há um Brasil antes e depois do Bolsonaro. Assim, no termos de patriotismo, no termos de você ficar ligado na política. Com certeza, né? O Bolsonaro ele veio pra mostrar pra gente que a gente era tudo iludido, que era um teatro na política. Tanto é que, né, hoje o Alckmin é vice do Lula. Aqueles que sempre foram, né, rivais da política. Bolsonaro veio abrir o nosso olho, mostrar, olha, a esquerda e a direita que vocês conhecem, amigos, são tudo comparsas. Ele abriu a nossa mente, Você hein? pode discordar da forma que ele fala, das vezes, do tom que ele fala, mas ele é um cara extremamente verdadeiro, genuíno, uma pessoa autêntica. Do jeito que ele tá aqui com você nas câmeras, ele também é nos Isso que eu acho legal, bastidores. isso aí, velho. Eu gosto muito disso aí. Eu já vi o Bolsonaro em momentos extremamente frágil, vulnerável, e de que realmente ele foi extremamente transparente. Ele não quis se mostrar um capitão, ele quis se mostrar um ser humano. Uhum. Então, pra mim, cara, toda pessoa que enfrenta Globo, STF, esquerda, MST, movimento LGBT, essa galera, todo mundo, e ao mesmo tempo, pra mim ele tem minha admiração. Pra mim ele é uma das pessoas que realmente me inspira coragem. E por que ele não pode se eleger de novo assim? Isso eu não sei te dizer, porque como eu te falei, Ele foi né? Faixa pego, branca né, total, né? ele foi pego com dinheiro na cueca. Não foi não, pô, achei Não. que tinha sido. Ele foi pego na lista da Odebrecht, não ficou sabendo, não? Não. Não, ele também não foi, é por isso, né? É porque ele fez uma reunião com os embaixadores, cara. Sim. Foi por isso que ele tá inelegível. A Dilma, que cometeu crime de responsabilidade e fez uma pedalada fiscal, ela não teve seus direitos cassados e hoje ela saiu de assaltante de banco para presidente de banco. Olha só, vê se não é uma história de se admirar. E quem decide? Eu vou te falar bem a real, como faixa branca, mas quem decide que ele não pode se eleger mais? O TSE, né? O Tribunal Superior Eleitoral. Tá bom. Então, E agora, no próximo ano, né? Agora é a ministra Carmen Lúcia, que é a presidente, mas no ano das eleições será o ministro Cássio Nunes e o vice, o André Mendonça. Então, por exemplo, não tem mais volta a isso? Pois Não é, tem mais- há possibilidade e probabilidade. Tem a possibilidade da gente morrer agora? Sim. Sim. A probabilidade? Muito pequena, nós estamos seguros aqui. Do mesmo jeito. Nego, tá comigo, né? Pois é. Pois é, cara. Nego, tá a comigo. possibilidade do cara que entrar aqui morrer? Sim. Probabilidade altíssima. Né? Não, pô, Mas- tá blindada aqui, é outro não, nível, não, rapaz. esquece. Tu viu, né? Vi, pô. É aquela coisa. A possibilidade, sim. A probabilidade, eu não sei se é alta, porque realmente tem todo um cenário jurídico e de forças que não Tá bom. querem que ele se elege de novo. Saiu pesquisa agora que se o Bolsonaro sair hoje contra o Lula, o Bolsonaro ganha.
Entendi. Então, dos nossos, como é que tu podia falar que é dos nossos Master a Full ou a Full Master, né? É do nossos full pistola, mesmo. Tá ligado? Dos nossos pra caramba. Um dia histórico para poder mostrar não só para nós mesmos, mas para o mundo de que a direita existe e persiste aqui no nosso país. E há aqueles que digam ainda que foi 185 mil pessoas. Quem calculou foi a Dilma e quem conferiu a conta foi a Miriam Leitão. Realmente é impressionante o que eles fizeram para desestimular as pessoas a irem na Paulista. Disseram que teriam trovoadas, disseram que teriam manifestações de torcidas organizadas, e inclusive disseram que quem dissesse um ai contra ministro do STF sairia de lá preso. Essa é a nossa democracia, onde a Polícia Federal, que é uma instituição que tem um prestígio da sociedade, mas que está se prestando a um papel ridículo de ser fiscalizador da opinião pública alheia. Eu jamais irei pedir aqui a cassação de nenhum deputado de esquerda, meramente porque eu discordo de suas ideias. Afinal de contas, essa é a liberdade que nós temos. Caso contrário, isso não é liberdade. Isso chama-se uma tirania velada de liberdade. Agora, a posição que nós estamos hoje aqui no nosso país realmente é impressionante. Nós temos ouvi aqui uma deputada dizer que o Brasil voltou. E eu digo, de fato, o Brasil voltou, deputado Salles. O Brasil voltou a ser em vergonha internacional. O nosso presidente Lula é uma persona não grata, não somente em Israel, como também aqui no Brasil. Duvido este presidente que fala que são é o pai, né, dos pobres e que os multiplica, andar nas ruas do nosso Brasil, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro andava. É impressionante que na época das eleições, ele dizia, e quero recordar aqui ao povo brasileiro, de que somente com uma cervejinha ele resolveria a guerra da Ucrânia e da Rússia. E agora, simplesmente, ele se mostra um inepto, uma pessoa incapaz de fato, solucionar os problemas, tanto lá de fora e muito menos aqui de dentro. Pela primeira vez, nós tivemos fuga de presidiários de segurança máxima. Afinal de contas, tiveram um belo exemplo também de um ladrão sair ali de Curitiba, onde nunca deveria ter saído. Nós temos também o recorde de queimadas da Amazônia. Está aqui o ex-ministro Salles, que tomou pancadas de tudo quanto é lugar, assim também como o Bolsonaro. E hoje, os artistas, os deputados aqui de esquerda, que os vejo aqui, estão simplesmente calados, em silêncio. Até mesmo porque bateu o recorde do recorde. Tinha batido o recorde de fevereiro do ano passado e agora bateu mais um recorde, mais de 3 mil queimadas na Amazônia. Mas não é somente esses recordes que o nosso presidente Lula atinge, ele também atinge o recorde de mortes do então genocida Bolsonaro, como eles gostavam de o acusar, na morte dos Yanomamis. Hoje já ultrapassou a marca do então último ano de Jair Bolsonaro. Ou seja, nós estamos vendo um país que infelizmente dá passos largos a de fato não uma ditadura, porque eu acredito que nós já estamos em uma. Afinal de contas, quando você percebe que os parlamentares que são abarcados pela Constituição Federal não podem chamar o presidente da República de ladrão. Caso contrário, é até retirado aqui as palavras do seu discurso ou até mesmo recebem processos quanto a isso, assim como eu estou sofrendo processos por ter chamado Lula daquilo que de fato ele é. Então, meus senhores, nós abrimos aqui um pedido de impeachment para o Lula e quero lhe recordar aqui, trazer à memória algo que aconteceu não muito distante da nossa história. Quando foi protocolado o impeachment da Dilma aqui neste parlamento, Eduardo Cunha não tinha brigado ainda com o presidente da República, então Dilma. Hoje nós, ao protocolar o pedido de impeachment, também não há nenhum atrito, acredito aqui, entre os poderes para ser colocado aqui o pedido de impeachment do presidente Lula. Eu não vou dizer que eu torço para a briga, eu torço de fato para que esse país saia das mãos de poucas pessoas que envergonham o nosso Brasil verde e amarelo. E é impressionante como cada dia que passa fica mais difícil aos defensores do então presidente Lula o defendê-lo. E eu acredito que vai chegar um momento
onde ocorra conflitos de interesse, porque diferentemente da direita, a esquerda tem um projeto de poder pelo poder. Você vê, por exemplo, Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo, chegando na casa da sua vice de Celta. Olha que homem humilde, homem humilde, gente, que homem humilde. Olha só o Lula, né, com os pais dos pobres, né, andando de jatos pelo mundo, de lua de mel. É muito amor, mas esse amor custa extremamente caro. Eu sei que é desesperador, caros deputados de esquerda, ver uma Avenida Paulista muito cheia. É a primeira vez que eu vejo um presidente sem povo. É a primeira vez que eu vejo um presidente que não consegue colocar massas na rua para poder apoiá-lo. E eu quero dizer algo aqui que eu sei que vossas excelências desejam: a prisão de Bolsonaro. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. E vejam o Brasil parar. Porque as pessoas, antigamente, elas não tinham tanto interesse, de fato, na política. Mas se há um homem que mudou essa ótica das pessoas, foi Jair Bolsonaro. E quando fala-se o nome deste homem aqui, é impressionante. Parece que os ouvidos da esquerda não conseguem ouvir a palavra Jair Bolsonaro, causam arrepios. E eles são tão democráticos, são tão republicanos, que eles querem simplesmente colocar todos os seus opositores atrás das grades. Agora eu quero dizer para vocês, as pessoas estão vendo isso. Não precisa quer caçar minha palavra também, deputado? Não consegue ouvir o contraditório? Porque eu ainda tenho mais 1 minuto. Se for necessário, eu fico aqui mais 1 minuto, falando nada, mas vai ter que me ouvir. Viva a democracia, senhor deputado. O senhor tem que me ouvir. Assim que é a democracia. Não consegue ouvir o contraditório? Mas nós vamos continuar falando. Eu vou falar bem baixinho, para você ouvir bem alto. Prenda Bolsonaro. E você vai ver o Brasil parar mais uma vez. E pode ficar em paz, que eu sou um homem muito paciente. Eu não tenho pressa. Um dia Lula vai passar. Um dia os poderosos que estão aqui vão passar. Mas há uma geração que está se levantando. Uma geração que ouviu o que de fato é a verdade e tem batalhado por isso. Então fiquem em paz, porque olha lá, ele não aguenta ouvir, senhor presidente, ele não aguenta ouvir, mas vai ouvir. Eu tenho mais 20 segundos. Pois é, pessoal, aí ele dá aquela, cutucada na esquerda que o Nicolas Ferreira gosta sempre de fazer. Gosto muito dele, e aqui ele traz coisas importantes, pessoal? Porque a esquerda realmente vem numa escalada muito forte. E a gente tem que tomar cuidado em quem a gente confia, em quem a gente vota, em quem a gente vai dar, essa nossa confiança do voto, colocar para exercer um cargo público. Por quê? Chega ali na hora, passa 1 ano, pronto. O caboquinho já mudou, já tá do lado de lá, já se vendeu. Então temos que tomar cuidado, mas, assim como ele diz que no final vai passar, a direita nunca esteve tão forte, a gente sempre foi muito fraco. Poucas pessoas de bem, poucas pessoas estavam atentas ao que estava acontecendo lá na Câmara, lá na casa, lá em Brasília. E hoje temos uma multidão que está pronta. Jovens para entrar na política, políticos que querem mudar o Brasil. Dá para contar nos dedos? Dá, são poucos sim, mas há esses já. Então a gente tem que continuar lutando para colocar, essas pessoas lá. E olha só, pessoal, o Bolsonaro rasgou o verbo e revelou verdades sobre a Venezuela, verdades que todos sabem, e poucos falam. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, utilizou suas redes sociais para expressar uma opinião contundente sobre o processo eleitoral na Venezuela. Em uma publicação recente, Bolsonaro fez uma série de críticas à situação democrática venezuelana, além de destacar a relação estreita entre Nicolás Maduro e o atual governo brasileiro. Segundo Bolsonaro, a população venezuelana enfrenta um cenário de opressão e falta de liberdade, com intervenções diretas por parte do governo Maduro. Essa declaração vem a público justamente na véspera da eleição, que ocorrerá no domingo, dia 28 de julho, de acordo com o ex-presidente, que seria hoje, no caso, vai ter eleição lá. Em sua mensagem, Bolsonaro menciona não apenas a política interna da Venezuela, mas também como a dinâmica entre os dois países pode afetar os mecanismos de poder e a estabilidade da região sul-americana. Porque as eleições na Venezuela são polêmicas. De acordo com Bolsonaro, Hugo Chávez
chefes de Nicolás Maduro, com suporte de organizações e figuras políticas internacionais, desarmaram a população venezuelana, enquanto simultaneamente armaram milícias conhecidas como coletivos. O jornalista Leonardo Coutinho menciona Bolsonaro, revela em sua biografia sobre Chaves com essas milícias equipadas com milhares de fuzis AK-47. Essa prática, sugere Bolsonaro, serve para intimidar os eleitores. Ele afirma que as milícias venezuelanas costumam bater à porta dos cidadãos, conduzindo-os até as sessões eleitorais, onde, muitas vezes, há um cabo visível ligado às urnas eletrônicas, manipulados por mesários escolhidos pelo governo. A violação do voto secreto também é um ponto de preocupação. Bolsonaro informa que, na Venezuela, os eleitores devem utilizar uma caderneta conhecida como Tarjeta de la Pátria. Sem essa caderneta, que se assemelha ao Bolsa Família do Brasil, os venezuelanos não têm acesso às cestas básicas, forçando-os a votar em Maduro. Quais as implicações regionais das eleições na Venezuela? Influência internacional e potenciais conflitos. Além das questões internas, Bolsonaro destaca que a Venezuela tem força de diversos países atuando em seu território, incluindo a China, Rússia, Cuba e até grupos como FARC e ELN. A presença entre esses atores externos, diz Bolsonaro, complica ainda mais a situação política e humanitária no país. Ele também adverte que tem uma potencial invasão na Venezuela, na Guiana, poderia perpetuar o poder de Maduro indefinidamente. Tal conflito teria implicações globais, envolvendo diretamente Rússia, China, Estados Unidos, além de Cuba, Irã e possivelmente o Brasil. O que seria a posição do Brasil? No cenário de conflito, Bolsonaro questiona qual seria a postura do governo brasileiro, já que o atual presidente Lula é descrito como um aliado próximo de Maduro. Bolsonaro sugere que essa amizade poderia influenciar a resposta do Brasil em caso de tensão militar ou diplomática. Observadores internacionais e reconhecimento eleitoral. Um ponto crítico levantado por Bolsonaro é a legitimidade das eleições da Venezuela. Ele ironiza a ausência de observadores internacionais convidados pela oposição, salientando que apenas o diplomata brasileiro Celso Amorim estará presente. Na visão de Bolsonaro, isso exemplifica a narrativa de uma lisura forçada do processo eleitoral, que ele enxerga como injusto. Bolsonaro conclui seu posicionamento enfatizando a situação precária do povo venezuelano. Apesar da Venezuela possuir uma das maiores reservas de petróleo do mundo, seus cidadãos vivem em condições semelhantes aos haitianos, segundo descreve o Bolsonaro. Pessoal, então a coisa tá feia na Venezuela, a gente já sabia, já fecharam fronteira, a família do Maduro, pelo que parece, já nem tá lá mais, ele tá com medo de perder e ter que tomar uma decisão drástica, né, contra o país. Então, pessoal, a coisa lá vai ficar feia hoje. Vamos ficar de olho na Venezuela, porque hoje tem eleição que decide tudo lá, tá ok? Queria pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, a sua opinião, né, o seu posicionamento é muito importante, não deixe para depois. E olha aqui, esse canal é novo, caso você tenha gostado, se inscreve no canal e olha aqui, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, é muito importante, tá? Muito obrigado e até a próxima notícia.